E aí, professor, como é que vai? Eu sei que não está sendo um momento fácil para todos nós. Para quem está acostumado naquela aula presencial, o calor dos alunos, olhar a expressão deles, você com uma sobrancelha que ele mexe, você já sabe que ele está com alguma dúvida e você pode ajudar. E agora a gente está saindo do presencial para o 100% remoto. Tá? Essa migração não está sendo fácil, está sendo um aprendizado para todos nós, tanto para nós professores, quanto para nós, para os alunos nossos, perfeito? E o que eu queria compartilhar com vocês agora é um pouquinho da nossa experiência que a gente está vivendo justamente nesse processo da migração. Tá? Eu sou o professor Gustavo Gonzalez, eu atuo na área de tecnologia, mas a E-Cliente é uma empresa que oferece serviços justamente de ferramentas, apoio, suporte, tanto na área empresarial quanto na área acadêmica. A gente nasceu na área acadêmica, né? Nós temos 16 anos de mercado e a gente vem de uma universidade e a gente conhece muito bem todo o ambiente que vem sendo migrado de educação à distância. E agora a gente queria poder te ajudar e explicar um pouquinho do que são essas ferramentas que a gente está oferecendo agora para as escolas. Para uma escola migrar do presencial para o 100% online, existem várias ferramentas, né? Uma delas, por exemplo, é o Zoom. Muitas escolas estão adotando o Zoom. Só que existem algumas restrições com o Zoom e até questões financeiras. Porque o Zoom você precisa adquirir uma licença para você poder usar até 100 pessoas, para você não ter limite de horário. A licença gratuita, ela ajuda, mas você tem algumas restrições. Não é a ferramenta adequada, mas naquele momento de crise é uma ferramenta que tem ajudado algumas escolas. Só que nesse caso, o Google se posicionou de uma maneira diferente e ele liberou algumas ferramentas que ele utiliza, que ele comercializava para instituições de ensino. Então, como é que funciona? O Google for Education, ele é um pacote de ferramentas, né, que está vinculado ao G Suite. E essas ferramentas podem ajudar as escolas justamente tanto na transmissão de suas aulas, quanto no compartilhamento de arquivos e também na publicação dessas aulas, integrando a agenda, além de várias outras ferramentas. Como que funciona então? O Google for Education, você precisa ter um cadastro, você precisa ter um domínio www, o nome da sua escola.com.br ou .edu.br, no caso de algumas escolas. E aí nós fazemos uma configuração nesse domínio e enviamos alguns documentos para o Google. Esses documentos, eles servem para comprovar que você é uma instituição de ensino. Se o Google aprovar esses documentos, você pode continuar usando a ferramenta além de 15 dias. Quando a gente faz esse cadastro, você já pode usar por 15 dias a ferramenta, com algumas restrições do número de usuários. Mas se esse cadastro for aprovado, aí você vai ter a liberação. Esse cadastro aprovado vai permitir que você use o Google Meet. O que o Google Meet faz? É a transmissão da aula ao vivo, onde os alunos vão receber um link, o professor faz a transmissão da aula, o professor compartilha a tela, o professor compartilha arquivos e a aula transcorre tranquilamente. Além disso, quando essa aula terminar, o professor pode gravar essa aula e ela é compartilhada automaticamente no Google Drive. Outro recurso bacana é que, como a ferramenta do Google é toda integrada, quando você faz o agendamento dessas aulas, elas também são publicadas na agenda do Google. Então, muitas pessoas que usam o recurso de agenda, aquele recurso já vai aparecer automaticamente na agenda dele. Outra característica interessante, algumas escolas já usam algumas plataformas de comunicação com os pais. Algumas dessas plataformas estão preparadas para se integrar com o Google Meet. Na hora que você vai criar uma sala ou avisar os pais ou os alunos sobre uma aula, essa plataforma já permite que uma sala do Google Meet seja aberta automaticamente para você poder estar fazendo a aula ao vivo. Isso não são todas as ferramentas, é importante você avaliar se o software de comunicação com os pais já oferece esse recurso. Tá certo? Mas se não oferecer, também não tem problema, porque o próprio Google inteiro já vai estar te ajudando com isso. Inclusive, se aprovado, você pode criar contas de e-mails para
todos os professores, né? Tem algumas restrições que é importante ler depois, o volume de e-mails que pode ser criado, mas normalmente para escolas de porte pequeno ou médio, a ferramenta ela atenderia muito bem, sem problema nenhum. Bom, feito esse cadastro, o Google aprovando, nós treinamos a sua equipe responsável. Normalmente a escola cria um comitê técnico nesse processo de migração, então nós treinamos esse comitê técnico para que ele entenda todas as possibilidades com a ferramenta. Além disso, é muito importante a escola também criar uma política, né, de etiqueta das aulas online. Isso é muito bacana, porque, gente, a gente está num ambiente diferente. Na sala de aula você pode chamar a atenção do aluno, você pode pedir silêncio na sala. No ambiente online existem algumas questões que a gente precisa ainda estar aprendendo em relação a isso. Então a gente recomenda que você realmente faça uma política das aulas online, um código de ética, um código de etiqueta para os alunos e para os pais, para que eles possam cumprir. Porque o Google, na verdade, é uma ferramenta, certo? Como as pessoas vão se comportar naquele ambiente, isso a gente tem que estar regularizando, a gente tem que estar orientando todo mundo, tá certo? Então, a gente está compartilhando isso com vocês, nós estamos auxiliando as instituições de ensino nesse processo de cadastro, de configuração e de implantação. Se for necessário também o treinamento dos professores, não tem problema, a gente apoia no que for preciso. Tá bom? Pessoal, eu fico à disposição. Nessa página que você está agora, você vai ter várias informações sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo e em alguns links aqui você pode chamar a gente agora automaticamente pelo WhatsApp. Então uma equipe comercial nossa vai atender para fazer uma pré-análise da sua necessidade e depois o seu contato é enviado para uma equipe técnica de especialistas, onde a gente vai estar avaliando como que a gente pode estar ajudando a sua instituição nesse movimento de presencial para online que não está sendo fácil, mas a gente vai superar, a gente vai passar e no final tudo vai dar certo, tá certo? Pessoal, forte abraço para todo mundo.